Olá a todos, o meu nome é Paulo Valério, sou advogado, fui estudante da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Quero agradecer à Elsa o convite que me fez para poder participar nesta sessão e para poder partilhar convosco algumas ideias sobre insolvência e recuperação de empresas, passando um bocadinho em revista aquilo que é o regime de insolvência e recuperação em Portugal atualmente e fazendo algumas considerações breves relativamente aos desafios que esta área do conhecimento, e em particular do conhecimento jurídico, tem pela frente no contexto daquilo que é a crise pandémica que todos estamos a viver. Eu começaria pelo princípio, e começar pelo princípio é perguntar, afinal de contas, o que é isto da insolvência. Se formos à definição legal, aquilo que encontramos é a insolvência definida como a impossibilidade de cumprir obrigações vencidas. Não é, em bom rigor, uma situação incomum naquilo que é o dia-a-dia das empresas, embora esta impossibilidade e este cumprimento, quando é generalizado, possa revelar-se um problema e um problema sério para a sua subsistência. Na verdade, as empresas ao longo da sua vida vão atravessando dificuldades várias e com muita frequência, e com mais frequência às vezes do que nós imaginamos, deixam de ter possibilidade de pagar, cumprir com as suas obrigações junto de fornecedores, junto de trabalhadores, por vezes também, junto do Estado, junto dos bancos. E naturalmente que o direito não podia e não pode deixar de ter um olhar sobre esta situação de crise. Como é que se inicia um processo de insolvência? Bem, o processo de insolvência pode iniciar-se de duas formas diferentes. Ou porque é a própria empresa que se apresenta à insolvência e assim peticiona judicialmente, ou porque é um determinado credor que, cansado de não conseguir receber o seu crédito, acaba por utilizar esta que é, se quisermos, a bomba atómica na vida das empresas, que é a possibilidade de requerer a insolvência do seu devedor e assim, de alguma forma, tentar uma última possibilidade de ver satisfeito o seu crédito. Quanto à possibilidade de apresentação à insolvência pelo próprio devedor, convém dizer também que a lei estabelece um dever de apresentação à insolvência. Este dever de apresentação, configurado no artigo 18 do Código, determina que quando o gestor da empresa, o gerente de uma determinada empresa, toma conhecimento da sua situação de insolvência, configurada como esta impossibilidade de cumprir obrigações vencidas, tem 30 dias a partir deste conhecimento para se apresentar à insolvência. Sobre isto, deixar-vos uma nota, aquilo que é o critério legal nem sempre é fácil de transpor para a realidade, porque a vida financeira das empresas é dinâmica e, em bom rigor, como todos compreenderão, não é fácil determinar o momento, o dia do calendário em que esta impossibilidade de cumprimento de obrigações vencidas se verifica e, a partir daí, contar 30 dias para que se esgote este dever de apresentação à insolvência. Mas, no fundo, e apesar destas dificuldades, a lei acaba por ter aqui uma forte recomendação. Eu recordo que ela foi alterada em 2012. Antes disso, havia um prazo de 60 dias para a apresentação à insolvência. Esse prazo foi reduzido para 30. Mas, no fundo, há aqui uma forte recomendação legal para a proteção dos credores em particular, também para a proteção do devedor, porque insolvências tardias dificultam a recuperação e o incumprimento deste dever inscrito no artigo 18 pode ter várias consequências, designadamente em sede de incidente de qualificação de insolvência. Posto isto, aquilo que eu julgo que é uma nota introdutória e importante também é qual é, afinal de contas, a finalidade do processo de insolvência. Esta finalidade, inscrita no artigo 1º do Código, foi evoluindo ao longo dos anos. Nós temos um Código de Insolvência desde 2004
e este artigo 1º sofreu uma alteração com algum relevo na sua redação em 2012, pelo que temos uma redação anterior a 2012, uma posterior a 2012 e depois uma ainda que tem 2 ou 3 anos com a criação do PEAP, de que hoje não vamos falar, mas enfim, uma alteração, eu diria, menos relevante para aquilo que nos traz aqui hoje. O que eu julgo que é importante salientar é que se olharmos hoje para aquilo que é a redação do artigo 1º, sob a epígrafe finalidade do processo de insolvência, encontramos que o processo de insolvência é um processo de execução universal que tem como finalidade a satisfação dos credores pela forma prevista num plano de insolvência. Reparem, a satisfação dos credores pela forma prevista num plano de insolvência, baseado nomeadamente na recuperação da empresa compreendida na massa insolvente, ou, quando tal não se figure possível, na liquidação do património do devedor insolvente e a repartição do produto obtido pelos credores. Reparem, quando tal não se figure possível, quando não for possível um plano de insolvência, baseado nomeadamente na recuperação da empresa compreendida na massa, então, aí e só aí, a satisfação dos credores através da liquidação do património do devedor insolvente. Se nós olharmos para a redação anterior a 2012, aquilo que encontrávamos era que o processo de insolvência era um processo de execução universal também, que tinha como finalidade a liquidação do património do devedor, portanto já não a satisfação dos credores através de um plano, mas a finalidade era a própria liquidação do património de um devedor insolvente e a repartição do produto obtido pelos credores, ou a satisfação destes pela forma prevista num plano de insolvência, que nomeadamente se baseasse na recuperação da empresa compreendida na massa insolvente. Aquilo que de alguma forma aconteceu foi uma alteração daquilo que era o objetivo primordial do processo de insolvência, colocando nesta nova redação posterior a 2012 uma maior tónica, embora a redação do artigo não seja, na minha opinião, especialmente feliz, mas colocando uma maior tónica na recuperação do que existia até 2012, quando a finalidade do processo de insolvência era a própria liquidação do património do devedor. Não é que isto tenha significado uma alteração muito significativa no resto do regime insolvencial e particularmente na facilidade ou na rapidez ou na eficácia com que a partir daí passou a ser possível aprovar ou não processos de recuperação, planos de recuperação, perdão, no âmbito do processo de insolvência. Mas houve uma proclamação que teve a ver com o momento histórico que estávamos a viver, estávamos nos anos da Troika, e houve aqui uma proclamação de orientar o processo de insolvência mais no sentido da recuperação. Mas o que na realidade foi mais relevante em 2012, e nesta alteração ao artigo 1º, foi a criação do processo especial de revitalização, e nós conseguimos encontrar uma referência a esse processo no número 2 do artigo 1º, ao dizer que, estando em situação económica difícil ou em situação de insolvência meramente iminente, a empresa pode requerer ao Tribunal a instauração de processo especial de revitalização, de acordo com o previsto nos artigos 17A e seguintes. Portanto, nos anos da Troika, nós tivemos, por um lado, esta alteração de que era a formulação da finalidade do processo de insolvência. Devo dizer que depois, sem grande reflexo, como dizia há pouco, na facilidade com que se passaram a não aprovar planos de recuperação no âmbito da insolvência, mas tivemos a criação do processo especial de revitalização, diz-se que de alguma forma inspirado no Chapter 11 da legislação norte-americana, e portanto como um processo especial dentro do processo especial que é o processo de insolvência, especificamente vocacionado para a recuperação de devedores, na altura de quaisquer devedores, hoje em dia com as alterações mais recentes, vocacionado apenas para portanto, a recuperação de empresas. Os singulares deixaram de poder recorrer ao processo especial de revitalização. Posto isto, já falámos um bocadinho do que é insolvência, de qual é a finalidade do processo, destas vias de liquidação e de recuperação. O que é que me parece de alguma forma uma chave de compreensão destes mecanismos com algum relevo para compreendermos depois
uma boa parte das fases do processo e das decisões que vão sendo tomadas. O que acontece numa situação de desequilíbrio financeiro como aquela que sobrevém no contexto de uma insolvência é que a lei, no fundo, determina que o mais importante a partir daí deixa de ser a salvaguarda dos acionistas da empresa, o modo como a empresa desenvolve a sua atividade com vista à obtenção de lucro e à distribuição desse lucro pelos acionistas, mas passa a ser fundamentalmente o interesse dos credores. Por isso se diz muitas vezes que os credores, no contexto de insolvência, se tornam proprietários económicos da empresa. Isto significa que é a eles que cabe, no fundo, determinar o futuro, o destino daquela entidade e determiná-la, no fundo, decidindo qual é a melhor via para a satisfação dos seus créditos. Ou seja, pretendem ver os seus créditos satisfeitos através da liquidação do património daquela empresa ou pretendem que esses créditos sejam satisfeitos através da elaboração e da votação e da aprovação de um plano de recuperação. Sobre isto importa, se calhar, clarificar uma ideia que, por vezes, que é equívoca e que passa com alguma frequência, que é esta ideia de que, muitas vezes, quando falamos de planos de recuperação, falamos de perdões do valor nominal de muitos dos créditos envolvidos, falamos de dilações no prazo de pagamento, de períodos de carência. Muitas vezes isto é apresentado como uma espécie de prejuízo imposto aos credores por um expediente legal ou por uma maioria de credores. Aquilo que eu julgo que é importante realçar é que o que está em causa no âmbito da aprovação de um plano de recuperação, ainda que existam perdões, é sempre uma forma alternativa de satisfação do interesse dos credores em geral e em termos que não coloquem nenhum credor numa situação menos favorável do que aquela em que eles seriam colocados se a empresa, em vez de ter um plano aprovado, fosse liquidada e o produto da venda dos seus ativos fosse dividido, distribuído por todos os credores. Isto porque, em bom rigor, o que muitas vezes acontece é que, em alguns casos, as empresas declaradas insolventes não têm ativos, não têm bens e, portanto, a liquidação acaba por ser retórica porque não há bens para vender e não há produto da venda para partilhar. Outras vezes existem bens, mas esses bens estão honorados a favor de um ou de dois credores e, portanto, esses acabam por ser os beneficiários exclusivos de uma eventual liquidação do património no âmbito de uma insolvência. Também existem privilégios legais que fazem com que alguns credores, por exemplo, os trabalhadores, recebam com prioridade sobre outros relativamente ao produto da venda de determinados bens. Portanto, isto faz com que a liquidação muitas vezes seja prejudicial para uma grande parte dos credores, ou porque não recebem nada, ou porque recebem só uma parte, ou porque há credores que têm uma garantia ou um privilégio e acabam por receber a fatia de leão. Os planos de recuperação, aquilo que procuram fazer é encontrar uma modalidade alternativa da satisfação dos créditos em presença, sempre tendo em consideração que, a menos que o credor que vê uma parte do seu crédito ser perdoado, por exemplo, a menos que ele aceite, se conforme com essa circunstância, independentemente de outros critérios, não há ou não deve haver planos de recuperação homologados contra a vontade de determinados credores, se esses planos, no seu resultado final, colocarem esses credores numa situação menos favorável do que aquela em que eles estariam num cenário de liquidação. Num exemplo prático, se eu tiver uma empresa que não tem ativos para liquidar, os credores receberão zero com a liquidação. Ou se tiver uma empresa que só tem um ativo para liquidar, mas esse ativo está honorado a um único credor, que é o único credor garantido, pode acontecer que esse seja o único a receber e todos os outros não recebam nada. Se eu, em alternativa, tiver um plano de recuperação em que os credores que não receberiam nada recebem metade do seu crédito em 5 anos, aí eles já estão a receber mais do que aquilo que receberiam num contexto de liquidação. E, portanto, é este o racional e a chave de compreensão que está subjacente a muitas das coisas que acontecem no processo de insolvência e nos concursos de credores em geral. Os credores passam a ser proprietários económicos da empresa, passa a haver
uma tentativa de satisfazer o interesse desses credores. Essa satisfação pode ser feita através de uma liquidação ou através de uma recuperação, mas não podem ser impostos, digamos, danos aos credores contra a sua vontade se o resultado desses danos, inscritos, por exemplo, num plano através de um perdão de dívida, se esses resultados forem mais desvantajosos do que aqueles que resultariam da liquidação imediata do devedor. E, portanto, há aqui um equilíbrio de interesses que tem que ser feito, mas esta nota, como chave de compreensão, eu julgo que tem alguma relevância. Outra questão que julgo que tem algum interesse é termos presente que a dificuldade financeira das empresas é um processo. O que acontece no ciclo de vida das empresas é que vai havendo progressivamente uma degradação da sua situação económica ou financeira e, portanto, as empresas não estão saudáveis hoje e insolventes amanhã. Esta degradação é progressiva. E aquilo que o nosso sistema, que o nosso ordenamento jurídico procura fazer é criar instrumentos que possam responder, do ponto de vista cronológico, a fases distintas da dificuldade financeira das empresas. As empresas podem estar com algumas dificuldades, podem dever a 1 ou 2 credores e terem dificuldade em resolver isso, mas não estarem ainda insolventes. Podem estar apenas numa situação económica difícil, pode não haver um incumprimento generalizado de obrigações, podem ainda ter um ativo superior ao seu passivo, critério que é também relevante na determinação da situação de insolvência de uma empresa. E, portanto, para responder a estes momentos, que são momentos distintos da degradação financeira de uma empresa, o nosso ordenamento jurídico vai criando mecanismos distintos também. Fundamentalmente, eu hoje gostaria de falar de 3, do RER, o Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas, do PER, o Processo Especial de Revitalização, e do processo de insolvência também como forma ou como meio que também permite recuperar uma empresa e não apenas liquidá-la. Começando pelo processo de insolvência, aquilo que começaria por dizer é que, ao contrário daquilo que muitas vezes pensamos, o processo de insolvência não serve apenas para liquidar empresas, serve também para recuperá-las. A orientação que está subjacente ao nosso código é de que, no fundo, há uma porta de entrada, mas há 2 portas de saída, de acordo com aquilo que seja a vontade dos credores. Uma determinada empresa pode ser declarada insolvente e os credores, na Assembleia da Apreciação do Relatório, ou mais tarde, eventualmente, mas tipicamente na Assembleia da Apreciação do Relatório, decidirem que a querem liquidar ou que a querem recuperar, em função dos seus interesses, da ponderação que façam desses interesses. E depois a recuperação tem naturalmente que obedecer a certas regras, especialmente ao princípio da igualdade entre credores e os seus afloramentos no modo como os planos são construídos. Portanto, o processo de insolvência serve para liquidar, mas também serve para recuperar e pode servir para recuperar. E pode servir para recuperar não apenas através da aprovação de um plano de recuperação. Mesmo em contexto de liquidação, nós podemos assistir a um cenário portanto, em contexto de liquidação, podemos assistir a um cenário de recuperação. Isto porquê? Porque a lei o que nos diz é que, sempre que possível, na liquidação, devemos procurar que a empresa seja vendida como um todo, ou seja, que não seja vendida às partes, sempre que possível preservando uma determinada unidade de negócio, um determinado estabelecimento comercial, um estabelecimento industrial. Portanto, por vezes na liquidação, quando os credores preferem a liquidação, aquilo que se procura fazer é, se temos uma fábrica, vendermos a fábrica por inteiro, vendermos o imóvel, as máquinas, a clientela, a marca, portanto, uma universalidade de bens e de direitos que permitam que um terceiro adquira aqueles ativos, mas que os adquira conjuntamente e possa prosseguir com o negócio. Aqui já não estamos a falar de um plano de recuperação, que tipicamente corresponde à reestruturação do passivo de uma determinada entidade, de uma determinada pessoa jurídica que é declarada insolvente, mas que com a aprovação do plano segue, digamos, no mercado, pagando a sua dívida através de um plano de reestruturação. Estamos a falar da aquisição por um terceiro, não da empresa declarada insolvente, não daquela pessoa jurídica, mas de um estabelecimento comercial ou industrial, para depois prosseguir com a sua atividade sem nenhum passivo e sem obedecer a nenhum plano de reestruturação. Aí os credores recebem
naturalmente apenas aquilo que é o produto da venda daquele estabelecimento. Portanto, a insolvência também é possível recuperar, e esta era a primeira nota que vos queria deixar. Problema, e que vai sendo discutido ao longo dos anos, para recuperar a insolvência é preciso ser declarado insolvente. E a declaração de insolvência ainda é um estigma na economia, no mercado, lança de alguma forma um alerta, cria desconfiança junto de clientes, junto de fornecedores, dos credores, por maioria de razão, e muitas vezes torna-se difícil, depois de se ser declarado insolvente, conseguir ter a energia necessária para aprovar um plano de recuperação e, sobretudo, ter a confiança do mercado para esse efeito. E como vos dizia há pouco, embora tenha havido uma alteração do artigo 1º relativamente à finalidade do processo de insolvência, privilegiando a recuperação, a verdade é que não houve alterações significativas que tornassem mais simples a aprovação de planos de recuperação, e toda a dinâmica do processo de insolvência está, na prática, mais vocacionada para a liquidação do que exatamente para a recuperação. Há uma morosidade, apesar de ser um processo urgente, há uma série de incidentes que acabam muitas vezes por atropelar uma tentativa de recuperação, e aquilo que se vem observando é que é difícil de facto recuperar em processo de insolvência, embora o processo de insolvência permita fazê-lo. Até porque muitas vezes as empresas chegam muito tarde ao processo de insolvência, com um tal grau de degradação económica ou financeira, que não é possível já criar um plano de reestruturação suscetível de servir aquela dívida, ainda que com perdões e com outro tipo de medidas mais drásticas. Portanto, sim, é possível recuperar através do processo de insolvência. Infelizmente, nem sempre é isso que acontece. Na maior parte dos casos, aliás, estatisticamente, não é isso que acontece. A maior parte dos processos de insolvência prossegue para a liquidação, não prossegue para a recuperação. Ao lado do processo de insolvência, temos, portanto, como vos dizia, o RER, o Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas, e, por outro lado, o PER, o Processo Especial de Revitalização. Eu diria que o RER, vocacionado para situações de dificuldade ainda muito inicial, em que há incumprimentos com 2 ou 3 credores que é preciso resolver, e o RER dá-nos um modelo institucional para se poder negociar um acordo de reestruturação. O PER, para uma situação económica difícil, já pré-insolvencial, digamos, em que não se está ainda insolvente. Temos então, ao lado do processo de insolvência, que como já vimos também permite recuperar, 2 outros instrumentos: o RER, o Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas, e o PER, o Processo Especial de Revitalização. Do ponto de vista cronológico, e conforme vínhamos vendo, o RER está mais vocacionado para empresas cuja situação de debilidade ainda é muito inicial. Empresas que têm ligeiros incumprimentos com 2 ou 3 credores, ainda com pouca litigância. O RER acaba por estar mais vocacionado para este tipo de situações. Fundamentalmente porque é um instrumento extrajudicial, onde só participam os credores que de facto quiserem participar, e portanto ele acaba por não ter um efeito impositivo de obrigações para os credores em geral. O RER é, portanto, extrajudicial, corre na Conservatória do Registro Comercial, é confidencial, o que permite eliminar aquela questão do estigma da insolvência de que falávamos há pouco, e, como dizia, está vocacionado para a negociação apenas, não necessariamente com todos os credores, mas apenas com uma pequena percentagem de credores. Portanto, para a subscrição do protocolo de RER, basta a participação de 15% de credores que representem 15% dos créditos não subordinados da empresa. E, portanto, o contexto é um contexto voluntário, extrajudicial, de negociação com uma pequena fatia do universo de credores de uma determinada empresa. Neste tipo de instrumentos de recuperação, isso é assim em Portugal, mas é assim também noutras partes do mundo, uma das notas importantes é a existência de um mecanismo de standstill, ou de breathing space. Ou seja, normalmente o legislador tem uma preocupação
com a necessidade de assegurar ao devedor que procura viabilizar-se através de um plano de recuperação ou de um acordo, portanto, dar-lhe alguma tranquilidade nessa negociação. E essa tranquilidade normalmente é obtida proibindo os credores de avançarem com ações judiciais contra o devedor. Esse efeito surge com grande intensidade no processo especial de revitalização. No RER não é assim. Portanto, no RER há também um efeito de standstill, mas eu diria em sentido impróprio, porque ele não se impõe sobre os credores, ele é uma decorrência normal da participação de alguns credores na negociação. Ou seja, eu, enquanto credor, estou disponível para participar na negociação e, se estou a negociar, não estou a litigar e, portanto, acordo na suspensão de eventuais ações para cobrança de dívida, mas apenas enquanto estiver nessa negociação. Se quiser sair, posso continuar a litigar, ao passo que no PER, por exemplo, e já veremos lá mais à frente, isso não acontece. Portanto, o efeito standstill no RER é de facto um efeito muito mitigado. De todo modo, ele permite um certo ambiente institucional de cooperação entre devedor e credores com vista à negociação de um acordo. Tem previstas algumas vantagens, como a possibilidade de obter os benefícios fiscais previstos nos artigos 268 e seguintes do Código de Insolvência, benefícios em sede de IMT, de imposto de selo, de tributação de mais-valias também, e os negócios destinados ao financiamento do devedor no contexto destes acordos de reestruturação e as garantias constituídas no âmbito destes financiamentos são insuscetíveis de resolução em benefício da massa no caso de a empresa devedora vir a ser declarada insolvente num horizonte próximo. Uma outra particularidade interessante da negociação em RER é que, embora ele não envolva todos os credores, é possível utilizar um mecanismo de suprimento judicial. Portanto, é possível pedir ao Tribunal que se substitua à vontade dos credores que não participaram na negociação e no acordo em RER e que, no fundo, imponha os efeitos deste acordo, vamos admitir moratórias ou perdões a credores não participantes. Isto, naturalmente, que obedece a um conjunto de regras, em especial as regras relacionadas com a homologação de planos em PER e em processo de insolvência, sempre muito influenciadas pelo princípio da igualdade. Mas, portanto, é possível estender os acordos feitos apenas com uma determinada percentagem de credores aos credores em geral da empresa. Isto o RER. Depois temos, então, o processo especial de revitalização. E o processo especial de revitalização é um processo, por excelência, vocacionado para a recuperação de empresas no sistema que temos hoje em vigor. Ele foi criado em 2012, nos anos da Troika, e foi criado para acudir a uma situação de muitas insolvências, procurando o mais possível encontrar uma solução de viabilidade para as empresas que, apesar das dificuldades que estavam a enfrentar, ainda tivessem alguma viabilidade económica e financeira. O PER tem um efeito de standstill, de que eu falava há pouco, imediato e inapelável. Portanto, o início do processo imediatamente impede os credores de poderem agir judicialmente contra o devedor para a cobrança das suas dívidas. É um processo especial judicial que corre no Tribunal, embora tenha uma intervenção do Tribunal que é bastante circunscrita, eu diria, ao despacho inicial do processo, à decisão sobre as impugnações à lista de credores e, no final, à sentença de homologação ou não do plano de recuperação. Mas este efeito de standstill e esta intervenção do Tribunal tem também uma série de outras vantagens. Por um lado, permite que todos os credores se sintam mais seguros na negociação, porque esta segurança resulta do facto de, no PER, estando envolvidos todos os credores, cada um deles conseguir ter uma visibilidade
do universo de créditos da empresa, do seu passivo, da sua situação patrimonial e, portanto, cada um conseguir medir com maior consistência o seu interesse na negociação e a capacidade que aquele devedor tem ou não de vir a pagar, ainda que de forma dilatada no tempo, os seus créditos. E, por outro lado, muitos destes processos de reestruturação têm também subjacente interesses de terceiros que pretendem investir em empresas que, estando numa situação de desequilíbrio financeiro, são suscetíveis de recuperação e que podem representar oportunidades de negócio. E esses terceiros, investidores, sociedades de capital de risco, optam tipicamente por acompanhar reestruturações das sociedades em que têm interesse no âmbito de instrumentos como o PER, porque isso permite-lhes perceber exatamente qual é a situação da empresa, qual é a dimensão e a estrutura do seu passivo e também garantir que, através da validação judicial que resulta do desfecho do processo especial de revitalização e da sentença homologatória, não tenham surpresas no futuro. Portanto, muitas vezes os processos especiais de revitalização servem não só para negociar um acordo de reestruturação de passivo com os criadores, mas também para viabilizar de forma segura a entrada no capital das empresas devedoras de investidores terceiros que assim conseguem uma fotografia que lhes dá uma maior segurança para poderem avançar com este tipo de operações, com este tipo de negócios. E, portanto, o processo especial de revitalização afirmou-se, sobretudo até 2016, como um grande processo vocacionado para a recuperação de empresas em Portugal, muito inspirado no Chapter 11 do regime norte-americano. Enfim, como todos os processos, está sujeito a abusos e, portanto, eles também aconteceram, mas o que é importante nestas circunstâncias é não deixarmos que o menino vá com a água do banho e, portanto, para evitarmos os abusos que, apesar de tudo, são pontuais, abdicarmos de um processo que, eu estou certo que nos anos da Troika, teve uma importância grande, evitando que o número de insolvências que tivemos fosse ainda maior, viabilizando algumas empresas que conseguiram, apesar das dificuldades, sobreviver assim. E é neste contexto que vivemos hoje, de uma crise económica anunciada em consequência da crise de saúde pública, o processo que se apresenta como apto, juntamente com outras medidas naturalmente, mas apto a garantir a reestruturação do passivo das empresas e a sua viabilidade para o futuro, numa lógica de repartição de perdas e com os limites que ela impõe para que nenhum credor seja desproporcionalmente prejudicado. Assim, seja possível também introduzir-lhe algumas alterações que o adaptem a vigorar nos tempos que correm, nos tempos que se avizinham. De facto, o PER, em 2012, podia, na prática, ser utilizado por empresas que estavam insolventes. Atualmente isso não é possível, porque desde 2016 que passou a ser obrigatório uma declaração de técnico oficial de contas ou de revisor oficial de contas, atestando que aquele devedor não está insolvente e que por isso pode aceder ao processo especial de revitalização. Essa foi uma alteração criada num contexto de crescimento económico, mas a verdade é que, a confirmarem-se as projeções que existem atualmente para a economia portuguesa, franquear um pouco mais as portas de acesso ao PER, ainda com algumas diferenciações, admito que elas possam existir no sentido de distinguir as empresas cuja dificuldade resulta da pandemia e aquelas cuja dificuldade é estrutural e vem de trás. Admito que isso possa vir a ser feito, mas é um instrumento que, apesar de tudo, pode, com ligeiras alterações, garantir que não temos insolvências desnecessárias, eu diria em especial liquidações em insolvência desnecessárias, fazendo aquilo que estiver ao nosso alcance para que todas as empresas que se possam viabilizar evitando a liquidação possam fazê-lo através de um instrumento que não seja estigmatizante ou tão estigmatizante como a insolvência e que seja relativamente expedito, como é o caso do processo especial de revitalização. Essa discussão está em cima da mesa,
É verdade que nos últimos meses, sobretudo, temos ouvido falar os economistas e os banqueiros e os empresários sobre estas matérias. É verdade também que, ao longo dos últimos anos, uma boa parte da discussão sobre os temas económicos tem estado mais sobre os ombros dos economistas e dos gestores, dos juristas, mas eu espero que esta apresentação possa ter ajudado também a suscitar o interesse de todos por estas matérias e um maior envolvimento. Os desafios que temos pela frente são grandes e eu estou certo de que o contributo de todos não será demais. Portanto, mais uma vez, obrigado à Elsa pelo convite e até breve.